Você ouve a partir de agora Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube, no canal da TVU Recife. Olá, o Opinião Pernambuco de hoje começa com uma boa notícia e ela vem de Limoeiro, no agreste do estado. O município vai ser sede de um Alto de Natal que estreia agora em novembro e terá apresentações até janeiro. Tudo ao ar livre, como convém aos espetáculos para grandes plateias. O idealizador do projeto é o ator e padre José Ramos, com quem eu converso agora. Eu sou Estela Mari Saldanha e o nosso programa está sendo transmitido pela Rádio Universitária FM e Rádio Paulo Freire AM. O programa também ficará disponível no YouTube. Ramos. Oi. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Imagina. Que seja a primeira visita de muitas, que você venha muitas vezes aqui para conversar com a gente. Olha só, eu quero começar falando exatamente sobre o espetáculo que eu acabo de anunciar, que é um Alto de Natal, que vai estrear este ano lá em Limoeiro. 26 de novembro. 26 de Deus novembro. quiser. E ele quer. Ele adquiriu. Adquirir. É um projeto seu e eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse espetáculo. Que espetáculo, afinal de contas, é esse Resplandeceu a Luz, Natal de Jesus na Reconciliação? Aí tem muita história, você sabe, né? São 25 anos nesse caminho de reconciliação, que é um espaço que eu tenho em Limoeiro, aberto a todo mundo, inclusive de outras religiões também. É um espaço também católico, como essência, mas primeiro eu quero dizer da satisfação de estar aqui com você, minha amiga querida, de longas datas, do Hermílio Boa Filho. Olha, não vamos entrar na hora da saudade. Não. Mas fazer conta, nem fazer conta. Pois é. Então, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Quero agradecer todo o pessoal da produção que está aqui, né? Ricardo, Ana Marília. E também Felipe, está todo mundo. E você, Estela. Olha, esse espetáculo está pensado há muito tempo, porque a essência da reconciliação, minha gente, é um mosteirinho. Depois que eu voltei para a igreja, 25, 27 anos atrás, a Igreja Católica. Antes eu estava no mundo, e todo mundo ainda, mas voltei com essa concepção de religiosidade e tal, resgatando essa memória afetiva com relação à religião. E até que eu me tornei padre, já velho, né? Já depois dos 60. Então, como começou isso? Numa noite de Natal. Então, eu estava no Mosteiro da Escuta do Senhor, que fica ali em Xangrande. É um mosteirinho com 3 mongezinhos, mas na época tinha bastante gente, era muito animado. E aí eu quis entrar naquela vibe da monástica, recolhida, não sei o quê. E aí, numa noite de Natal, eu não era nada, era apenas uma pessoa que estava hóspede daquele mosteiro com muitas intenções de futuro, mas ninguém sabia nada quais eram as minhas intenções, porque eu queria primeiro me restabelecer na minha fé e saber se era isso que eu queria mesmo. E aí, naquela noite de Natal, o padre que celebrou a missa, quase meia-noite, me pediu para eu ler o Evangelho. E eu, pelo que eu sabia, hoje eu sei com mais propriedade, claro, mas pelo que eu sabia, o Evangelho é para diácono e padres. Não é para Mas o padre, como presidente daquela celebração, ele pode liberar para qualquer pessoa. E aí ele me convidou para ler o Evangelho. E quando eu fui ler da missa, quando eu fui ler aquele Evangelho que falava daquela mulher que vinha de mais de 100 quilômetros, o Evangelho não diz isso, fui atrás da geografia, né? Porque de Nazaré para Belém, hoje ainda existem as duas cidades, são mais de 100 quilômetros. Como é que uma mulher sai no lombo de burro, não sei o quê, para legalizar a situação do marido e dela também, José, grávida, etc. Aquilo foi me tomando teatralmente e espiritualmente. E aí, quando terminei a leitura, que diz que ela nasceu menina, era noite de Natal, era dia 24 acho que de 98, 97 ou 98. E aí eu disse, eu preciso ser solidário com essa mulher, com esse Deus que... Aí tem o lado da fé, que eu não vou aqui fazer proselitismo, mas para dizer da intensidade que foi decidir
montar um espaçozinho nessa concepção de Natal. Agora, o Mosteirinho, o Espaço Reconciliação, ele existe há quantos anos? 25 anos. Para o ano vai completar 25 anos. 25. E o Alto só... Não, o Alto só veio concretizar nesses 25 Pronto, anos. o Alto vai estrear agora. Agora, mas vai ficar até janeiro e ficará, claro, para o ano, se Deus quiser. E aí, com atores e atrizes, que a gente vai resgatar. Esse ano, não. Não deu a questão de econômica mesmo, né? Vai ter o narrador. Eu volto a fazer o teatro, né? Vou fazer o narrador e atrelar todas as coisas. Tem um cantor e tem uma pessoa que vai cantar, que já está tudo gravado, e tem as pessoas, as vozes, são 22 vozes que a gente solicitou para fazer os profetas. E toda a coisa, Maria, inclusive. O roteiro é seu? O roteiro a direção pesquisa, é um pouco... com toda respeito, é um pouco Pimentel e Marco Siqueira. Tá bebida esses dois. É tudo. Porque é uma coisa que você vai maturando, né? Não é uma coisa que surge assim para fazer. Isso vem há muito tempo. Um dia eu faço o Alto de Natal. E este ano, depois da pandemia, né, depois de tudo isso, eu digo, não, a gente precisa apressar um pouco as coisas, porque a gente não pode mais... Eu já estou com quase 70, estou com 69, então daqui a pouco a gente já está sem muita noção das coisas. Então eu tenho que apressar um pouquinho e aí foi assim que a gente vai realizar este ano. Agora, lendo sobre o Alto, né, sobre o projeto do Alto, você coloca lá que é um espetáculo com uma linguagem cênica contemporânea. Sim. Que linguagem é essa? Cenicamente, como é que o espetáculo está estruturado? Veja, é um padre que está fazendo, mas é um padre ator, é um padre da cultura, pouco ou muito, mas eu pertenço a esse universo também. E não quero negar esse universo, nunca quis. Pelo contrário, eu quero reafirmar a minha posição no mundo como religioso e como também pessoa dessa área. Veja, o espetáculo... ele tem esses dois lados. Eu tento resgatar biblicamente a essência do percurso que chegou até a chegada de Jesus. Então você passa por Abraão, né, por Moisés, por 10 profetas, o último que é João, e tem Maria, o anjo e Maria nasce. Então são 2 atos. O primeiro ato é sobre esse universo do projeto de Deus para a humanidade, a partir da queda, né? E para a humanidade até chegar esse Jesus. Então, assim, eu quis resgatar isso, Estela, porque a gente nota que os altos de natais são maravilhosos, não sei nem se é alto de natais ou se é altos de Natal, acho que é altos de Natal. São os altos. Os altos, né? São muito legais. Mas eu tenho a pretensão de achar que perdeu um pouco do núcleo, da essência. Às vezes tem muita coisa bonita aqui mesmo, né? O baile do Menino Deus é maravilhoso, é lindo produzido, mas eu saio como cristão, como católico, assim como cristão, eu saio meio esvaziado da essência daquela... Eu acho que está se esquecendo um pouco disso. Então, eu como padre, como pessoa, eu vou resgatar isso. Mas eu não posso resgatar isso nem na dimensão de proselitismo religioso, porque é aberto a todos. Aqueles que têm fé vão ter um vínculo muito mais próximo, mas aqueles que não têm fé também, pode dizer que interessante esse projeto, essa ideia desse Deus. Como a gente fala de Buda, a gente não fala de várias coisas, então, e a gente vai para teatro para ver conteúdos diversos, até para se enriquecer. Então é aberto a todo, não é um espetáculo religioso no sentido, né, de defender uma tese sobre... Não, ninguém ali está para converter ninguém, está para mostrar uma essência que acho que os altos de Natal perderam ao longo desse tempo. Espetáculo montado com recursos próprios, com recursos todo próprios. ele. É toda a minha aposentadoriazinha de professor. De professor. Venho economizando há muito tempo, não sei mexer nessas leis de incentivo à cultura. Gostaria muito que tivesse um produtor para ganhar dinheiro em cima disso, porque eu acho que ganhar dinheiro é muito bom também, para a arte principalmente, que se renova, se motiva, etc. Não é só isso, mas isso é importante.
E aí é isso. Então, recursos próprios. Então, você falava da linguagem. Onde é que está a linguagem contemporânea? É justamente que eu não vou botar atores representando essas figuras bíblicas. Todas serão grandes figuras, 3,10 m, naquele monte que você acho que lembra. Que lembro, claro. Aquele monte ali são as figuras em ferro, brilha, porque resplandeceu a luz, com LEDs e uma luminosidade em cada um e ao todo. Esse é o primeiro ato. O segundo ato é tradição. É o menino que nasce e a gente que canta o nascimento desse menino. Então, o segundo ato é mais fácil e mais convencional. Mas a primeira, você dizer, Deus chamou Abraão para torná-lo um pai de um grande povo. De repente, uma figura de ferro se ilumina e você ouve a voz de Abraão. O que eu acho moderno, desculpa a pretensão, é você dar um sinal de quem é esse Abraão, mas a imaginação é tua através da voz que sai. É aí que está o link com a contemporaneidade. Eu vou te pedir para me falar um pouquinho mais sobre, eu vou chamar aqui de aventura, Sim. né? Aventura ou coragem. Sim. De construir o mosteirinho, que são 5 hectares, né? Que você tem ali e que você trabalha nesse espaço há muito tempo, há muitos anos. Tem ali muito investimento seu, né? De afeto, de escolha e também financeira, né? Um aporte financeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha, essa aventura de, com recursos próprios, construir aquele espaço, aquele mosteirinho, depois transformar esse mosteirinho também num espaço para atividades culturais. Que é recente, é pós-pandemia. É pós-pandemia. Com a decisão de reatar todo o vínculo com a tradição, minha tradição teatral. Né? É isso mesmo, você está fazendo o roteiro certo. Pois me fale dessa aventura ou dessa escolha que você fez de jogar tudo ali dentro. Acho que tem as duas coisas. É sentido de vida, é sentido e norte de vida. Eu não saberia viver mais sem a fé. Quando eu descobri isso lá com 42 anos, 25 anos, 26 anos, 27 anos atrás, quando eu descobri isso, eu disse, não, quem ama tem que mostrar que ama. Não pode ser amar e dizer, eu amo, mas não faz nada, não dá um passo, não se desmilingue, não se descabela, sabe aquela coisa? Não se emociona, não vai atrás, não. Eu sempre fui assim, intenso nessas coisas. Isso é dom de Deus, eu acho, em mim. Então, quando eu tenho as duas coisas, tem aventura e tem também, como é que você diz a outra aventura? Acho que foi a escolha. Escolha, exatamente. É aventura, mas é uma aventura dentro de uma medição das coisas. Não é uma aventura, desculpa a expressão, uma porra louquice, assim, né? Uma coisa que, não sei nem se podia dizer isso. Pode. Aqui você pode tudo. Ótimo, tá ótimo. Então, é isso, Estela. Então, quando eu descobri essa necessidade espiritual minha e, ao mesmo tempo, como resgatar isso, o nome reconciliação é isso, é reconciliar-se com algo que você perdeu e que você agora quer reatar. E ali, naquela noite de Natal, quando aquele padre me chamou para ler, e eu vi aquele menino que nasce numa manjedoura. Manjedoura é coisa linda. Ele nasce numa estribaria. É onde tem bosta de boi, de bode, de não sei o quê. É uma coisa muito pobre, muito simples. E aí eu disse, eu vou ser solidário com isso, com essa fé e com esse Deus que se realiza. Aí fui. E aí disse para Jesus, disse, olha, tudo que o Senhor me der, eu vou investir nisso. E não é que é milagre, porque salário de professor, você sabe que não é essas coisas todas. Aposentadoria. Tudo bem, eu ainda estou ativo como padre e recebo uma côngrua, né, de 2 salários mínimos na minha paróquia, né, e gasolina. Então tem essa infraestruturazinha que dá para eu comer e me manter. A aposentadoria vai tudo para isso. E aí eu não fico esperando, nem lamentando porque isso, porque aquilo. Não, eu vou fazendo na medida do meu limite e na medida do meu possível. Eu não saberia esperar pelo tempo ideal. Eu acho que o tempo ideal se faz. Entendeu? Ramos, o Alto está estreando agora, dia 26. 26. Mas antes do Alto, você já havia realizado lá no Mosteirinho um concurso, né, de textos teatrais. É chamado Tensões em Diálogo por um Mundo Melhor, tentando contribuir para essa polêmica
de antes é atual e que vai durar algum tempo ainda. Queira Deus que dilua, mas vai durar ainda um pouco essa polêmica, essa coisa conflituosa permanente. Conflito sempre teremos, não temos nada. Mas aí eu disse, eu tenho que contribuir com isso. Aí lancei, durante a pandemia, 19, 20, no início de 20, foi o início da pandemia, porque eu achei que eu ia me embora com a pandemia. Eu peguei e tal, tosse, aquela coisa todinha, ligava para o médico, ele dizia, não, na época não podia, só quando faltava ar, e Deus me deixou. Eu disse, se Deus me deixou é porque tem essa missão para cumprir. Eu sempre digo assim, quando eu vou encomendar as pessoas que falecem, eu digo, olha, para essas pessoas que já foram, a missão terminou. Agora é ele com Deus lá. Mas a gente que fica, a missão continua. E aí comecei a pensar, o que é que eu vou contribuir para essa polêmica, para essa polarização? Eu não posso entrar na polarização porque eu não acredito nela, mas eu posso ajudar. Aí disse, vou botar o povo para pensar. E lancei esse concurso pretensiosamente e 46 autores do Brasil inteiro, porque só foi internet, não foi nada divulgado em e-mails. Chamei o menino da internet, abri o espaço, mandei para o ar. E 46 autores do Brasil inteiro. Tem gente de Rio Grande do Sul, tem gente de Minas Gerais, da tua terra, Minas Gerais. Aqui ganhou, é de São Paulo, de Ourinhos, Cristina Zaniboni Antonelli. E de vários, Pará, tem até um de Portugal, que era um texto, bom, não vou dizer porque a pessoa pode estar ouvindo lá em Portugal, mas era um texto muito pesado, era tensões de diálogo por um mundo melhor, então teria que ter um final feliz. E aí ganhou essa menina, essa moça, essa senhora, inclusive ela veio para o último dia, ela estava presente. E a gente, o último dia do espetáculo. Aí já foi o texto que ganhou o concurso, que você montou. Eu esperei passar a pandemia para montar, e quando passou, montamos, e ela veio do outro espetáculo. Mas antes dessa, que quem ganhou foi No Futuro de Volta para o Passado, esse texto, que eu estou lançando novamente para o ano, agora em 2023, o segundo concurso. Então, quem quiser, né, concorrer com uma autoria, etc., a gente dá 2 prêmios. O primeiro é a edição. A gente edita num livreto, não pode ser um livro, porque é muito dinheiro, mas assim, num livreto digno. E ela já recebeu os livretos dela. E também montar. Então, o prêmio, todo autor quer ser montado, né? Então, claro. O prêmio é isso. Não tem prêmio de dinheiro, mas tem realizando essas 2 coisas. Mas antes dele, o primeiro espetáculo que eu montei lá foi Padre Cícero, por ele mesmo, que foi um espetáculo para homenagear Padre Cícero nos seus 150 anos de sacerdócio, que foi em 2020. E aí foi em plena pandemia, mas eu levei. Lá é ao ar livre, fui na Secretaria da Saúde, aí fiz obedeci a todas as regras, inclusive de espaço, mas não deixei de levar. É um teatro ao ar livre que comporta, em média, quantas pessoas? Dá para comportar, você falou, inclusive, no texto de abertura, grandes multidões. A gente ainda não aguenta, não tem ainda essa capacidade. O local onde tem é um palco de 10 metros quadrados, né? Onde tem isso aí tudo, ali comporta umas 500 pessoas sentadas. Eu falo em grandes plateias, 500 pessoas sentadas, muito, né? É uma grande plateia. Que ator não sonha com essa plateia? Oh, meu Jesus! Então a gente que era no Ardilo Boba Filho, que era 104 lugares, às vezes tinha 10, 12. Mas é porque eu me lembro de Nova Jerusalém, para as pessoas não irem com essa expressão de Nova Jerusalém, que é 10 mil pessoas, etc. Foi nesse sentido que eu fiz esse atrelamento. Agora, nesse momento, eu estou fazendo dois espaços, né? Tem deslocamento. Um é na beira do açude, naquele monte. A escadaria ali vai ser todo o grande momento. O pessoal vai ficar na estrada, ali do lado, a estrada segura, né, gente? Não é a estrada do lado de fora, não é dentro da Reconciliação. E dali se desloca para o final, que é esse palco onde a gente tem essa quantidade de pessoas. Eu quero que você me fale exatamente especificamente sobre o teatro ao ar livre. Porque quando eu vi o nome que você deu ao teatro, eu achei que era o nome mais bonito de todo e qualquer teatro do Brasil. Eu quero que você diga o nome do teatro e por que o teatro tem esse nome. O teatro se chama Antônia e Sebastião,
ou Sebastião e Antônia. Parece que o ritmo, todo mundo gosta mais de dizer Sebastião e Antônia. Mas eu queria homenagear primeiro a minha mãe, porque foi aquela condutora de toda a minha vida, tudo que eu sei e que reajo de uma forma ou de outra, vem dela. E aí, e papai também, mas papai era um homem muito neutro, assim, muito na dele. É o contrário de mim, o contrário de mãe. Então, eu sou mãe totalmente. Eu tenho 4 irmãs, eu sou filho eu sou no meio, 2 irmãs, eu e 2 irmãs. E é muito dividido. Umas parece que o papai totalmente e outras é minha mãe como eu. Então, eu quis homenagear. Você sabe que, olha, a reconciliação... eu estou dizendo isso para vocês que estão ouvindo a gente, ter sempre esperança nos seus sonhos. Eu, quando estava no Hermilo, depois fui fazer esses teatros, televisão, não sei o que, fiz essas coisas todas. E eu sempre dizia, no dia que eu tiver um teatro, eu vou homenagear meu pai e minha mãe. E quando eu construí esse palco e esse espaço, que é a Praça dos Anjos, que tem 10 anjos ao redor, etc., com os símbolos glorificados da paixão, eu ia fazer vou fazer a Paixão de Cristo. Não sei, para o ano não sei, mas vou fazer. Antes de morrer, quero fazer a Paixão de Cristo ali. E usar todo o espaço muito mais diversificado. Então, era uma homenagem que eu queria fazer a meu pai e minha mãe. E Sebastião e Antônia são 2 nomes muito fortes e dá gosto a gente dizer esse nome, né? Então, é uma homenagem aos meus pais, porque a gente precisa homenagear sempre aos nossos entes queridos, às nossas raízes. E é isso que a gente busca também no espetáculo, trazer a raiz desse projeto de Deus para a humanidade através do nascimento de Jesus, que não nasceu por acaso nem espontaneamente, nasceu dentro de um critério, dentro de uma trajetória longa, mas como diz a Bíblia, para Deus um dia é 1000 anos, são 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, para Deus não tem esse negócio de tempo, que a gente tem hora, 25 minutos em cada parte, não é que a gente está fazendo aqui. Olha, por falar em 25 minutos, está chegando a hora da gente terminar esse primeiro bloco. Sim. Aí eu não queria terminá-lo sem a gente porque no próximo bloco eu quero conversar um pouco sobre sua trajetória como ator e também essa metamorfose, ou como o padre e o ator foram se amalgamando, né? Mas eu não queria fechar esse bloco sem falar sobre as datas do Alto de Natal. Eu vou dizendo aqui, e você vai me corrigindo se eu estiver errada, acho que não estou, e depois você reforça. Estreia, próximo dia 26. 26 é o sábado. O espetáculo fica, nesse ano 2022, nos 4 sábados do Advento. Você sabe que a Igreja Católica tem o ritual do Natal, mas tem uma preparação do Advento. Né? Então, os 4 sábados do Advento vai ter, que é 26, esse que você falou, que é a estreia. Sempre às 18 horas em ponto, porque lá escurece muito rápido. 5h30 já está quase tudo escuro. A gente vai começar com a missa às 16 horas, mas para quem é de missa, as comunidades que vêm e tal, o pessoal católico gosta de missa. Então, eu vou celebrar às 4 da tarde. Mas para quem não é de missa, ou quem não... Mas mesmo que pode ir mais cedo, lá vai estar aberto e tal. E aí, às 18 horas, começa. 26. 26. Depois... 3 de dezembro. 3 de dezembro, que é o sábado seguinte. 10 de dezembro. 10 de dezembro e 17 de dezembro. São os 4 sábados do Advento. E aí? E aí eu vou ter um espetáculo extra, se tudo correr bem e se tudo tiver numa dinâmica que a gente entenda que o povo está querendo, porque é interior, né, gente? É interior Limoeiro. Então, eu vou fazer um no período dos Reis, da Festa de Reis, que é dia 6, mas que a igreja colocou no primeiro domingo seguinte, quando cai durante a semana. Então, eu vou fazer no dia 7 de janeiro. 7 de janeiro, o espetáculo que encerra a temporada deste ano. Encerra a temporada deste ano, Resplandeceu a Luz. Natal de Jesus na Reconciliação. Eu estou conversando com o ator pernambucano e padre José Ramos, idealizador do projeto teatral Resplandeceu a Luz, um alto de Natal que será apresentado, como ele acabou de falar, de novembro a janeiro, no município de Limoeiro, no agreste do estado. A gente faz um intervalo agora, ele é curtinho e volta já.
Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O entrevistado de hoje do nosso programa é o ator e padre pernambucano José Ramos, idealizador do Alto de Natal, que será apresentado ao ar livre em Limoeiro, no agreste do estado, a partir do próximo dia 26. O Opinião Pernambuco está sendo transmitido pela Rádio Universitária FM e Rádio Paulo Freire AM. Ele também ficará disponível no YouTube. Ramos, Oi. Vamos continuar aqui nossa conversa. Um ator consagrado, né? Você sempre foi festejado como um dos grandes atores pernambucanos. Com trabalhos no teatro, no cinema e na televisão, que lá para as tantas decide se tornar padre. Me fale sobre essa virada de chave. Quando é que você percebe que dali em diante esse seria o seu caminho de vida? Na verdade, é mais um sonho de infância também que eu realizo. Então, eu já realizei todos os sonhos. Então, se eu morrer amanhã, que eu não espero que não morra amanhã não, porque eu tenho que estrear. Mas eu já realizei todos aqueles principais sonhos de minha infância. Inclusive do teatro, como a gente falou anteriormente. Eu queria ser padre lá no início, lá na minha juventude, 15, 13, 14, 9, 10 anos, queria ser padre ali. Mas eu me relacionei com os padres italianos lá de Limoeiro, que me ajudaram muito, porque eu era muito pobre, né? Agricultor, pais agricultores e tudo, sem terra mesmo, sem terra. Né? Muito atrelada aos grandes latifúndios, etc. Aquela coisa que a gente conhece da realidade nordestina para os pobres. Então, esses padres me ajudaram, mas ao mesmo tempo que me ajudaram para estudar, para não sei o quê, para mobilizar, ser líder, né? Porque era pós-concílio Vaticano II, eles não me motivaram e com a sabedoria deles, não estou criticando, eu estou dizendo a realidade. Eles não me motivaram para continuar como padre, porque naquela época o Concílio Vaticano II era uma igreja aberta para todos. Então, enfim, eu não precisava necessariamente ser padre. O importante é você ser um cidadão consciente da tua posição no mundo, etc, etc, etc. E eu compreendi um pouquinho mal isso, acho que compreendi um pouquinho mal, ou não sei o que foi, que eu decidi, é assim, então eu vou para o mundo mesmo, porque, até sabe, 20 anos, 19 anos, a gente quer mais tá no mundo. E aí, por acaso, porque só Deus, não digo que foi por acaso, mas acho que Deus me beneficia muito, porque eu passar no vestibular, em Limoeiro, no colégio público estadual, para Direito, na Universidade Federal de Pernambuco, em 73, você sabe que naquele tempo só a elite entrava na Federal de Pernambuco. Hoje, graças a Deus, tem essa flexibilidade, graças a Deus. Mas na época, não, era uma elite da elite. E eu passei em Direito. E eu digo, eu quero fazer Direito. Aí vim fazer Direito e quando cheguei aqui em Recife, né, foi tão bom que eu entrei na segunda, não sei se já existe isso, segunda entrada. Era o tempo necessário para eu me estabelecer, porque eu era pobre, não tinha para arranjar um emprego, sabe essas coisas? Era isso. E aí foi o tempo, arranjei emprego na Cooperville, que não posso divulgar porque não tem mais, não existe mais, mas foi um lugar muito importante que me acolheu, né? E entrei de manhã na universidade, pela manhã. Como é que você vai entrar de manhã se todo o trabalho é manhã e tarde? Aí a empresa cresceu e abriu um horário da noite. E eu disse, comigo. Ninguém queria, mas eu disse que eu quero. Aí comecei a trabalhar de 2 da tarde às 10 da noite. E aí deu para ir fazendo o curso e tal. Mas inquieto, como sempre, metido a querer ser ator, etc, foi quando eu vi o curso de Marco Siqueira, lá no Livro 7. Na Livro 7, o Teatro Novo. Teatro Novo, lá no fundo da Livro 7. E aí, uma amiga minha, que era secretária lá da Cooperville, Dalva, ela disse, Zé, tu não quer fazer teatro? Olha, esse cara aqui está fazendo um curso e tal. Me mostrou, e aí eu vim, né, para fazer esse curso e tal. Então, se por um lado eu deixei a dinâmica de padre que eu queria, ganhei a de ator e sobrevivente através da universidade, através do trabalho, e isso é uma mesma pessoa.
Isso com o tempo não foi diluído, pelo contrário, foi solidificando. A prova é que quando começou 42 anos, como eu falei, eu tive a crise dos 40, de já ter, eu me lembro de fazer todas as propagandas de Joaquim Francisco, tinha um programa chamado da Globo também, né, Causos e Canto. Então era uma coisa muito interessante, e ao mesmo tempo trabalhando muito, que eu nunca deixei de trabalhar, de ser professor, etc., no Senac, trabalhei 35 anos no Senac e 33 anos na Secretaria da Educação, e isso tudo me deu uma cancha, em trabalho de ator e tal, bababá, que você conheceu muito bem, trabalhou muito junto e tal, e isso me deu essa condição de ter uma vida mais estável, uma vida mais estabilizada, etc. Mas aí, por outro lado, essa realização de estabilidade em teatro e televisão, dessas coisinhas, porque não é nada extraordinário, né? É dentro dos limites do Nordeste, de Pernambuco e do Recife, né? Mas dentro desse limite, realmente, você tem razão, eu tinha um certo destaque nesse universo. Mas também, Ramos, com trabalhos que foram veiculados nacionalmente. Você participou de filmes, participou de minisséries, de novelas. Novelas, fiz. Agora mesmo, passou ontem, minha cena de A Favorita. Passou ontem, todo mundo mandou para mim a foto da televisão, não sei o quê. Então é isso. E aí, isso se uniu depois da crise, que eu disse, eu acho que eu estabilizei, eu tenho tudo. Tinha uma casa com piscina, tinha carro, olha, tudo aquilo que eu jamais achava que ia adquirir. Mas aquilo também me deu um vazio enorme, de dizer, eu já tenho tudo, e agora, para onde é que eu vou? Eu vou entrar, aí começou aquela coisa, eu vou entrar nessa vibe da concorrência e ir, né, para ganhar mais, para passar por cima, não necessariamente passar por cima, mas é por aí, ou você resgata, reconcilia-se com algo do passado. Então, eu fui no budismo, fiz muita coisa, quase que eu ia ser monge budista, tentando encontrar outras coisas. Passei por alguma coisa de análise, mas muito sutilmente, não uma coisa muito rigorosa. E aí decidi. Eu disse, não, Deus me quer no sentido, eu vou resgatar isso aí. Por isso que o nome é reconciliação. Então, para mim, não tem diferença. As pessoas acham, então ser padre agora é assim, que tem que... Todo mundo acha que ser padre é necessário. Claro que tem algumas coisas que a gente não pode fazer, mas é opcional. Eu já sabia que eu não podia fazer certas coisas como padre. Eu já sabia. Então, ninguém me enganou, não. Então, se eu entrei, né? E tem uma amiga minha que diz assim, mas precisava ser... Tudo bem, podia ser espiritualista, mas precisava ser da Igreja Católica. Eu disse, para mim tem que ser a Igreja Católica. E essa Igreja Católica eu aprendi lá atrás que eu estou nela. É uma igreja que dialoga, se não dialoga agora com o Papa Francisco, então tem uma dimensão muito mais interessante. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava aqui falando e, além de ser um ator muito, muito exuberante, muito potente, você é uma pessoa, né, assim, que fala com calor, com aquecimento, que gesticula. E você estava aqui falando, e eu estava me lembrando de Dom Helder. Sim, Dom Helder maravilhoso. Porque Dom Helder também tinha um grande apreço, um grande amor, eu diria, pelo teatro. Né? Eu ouso dizer que se Dom Helder não tivesse se tornado padre, ele seria um homem do teatro. Do teatro, eu acho também. Você acha que vocês dois convergem nesse ponto? Nossa Senhora, não, essa comparação, eu não sou nada diante de Dom Helder. Quer dizer, sou alguma coisa, também menosprezado embaixo também não. A gente é alguma coisa, mas Dom Helder é grandiosíssimo. No falar, eu me lembro, participei muito lá na década de 70, depois que eu passei no vestibular aqui, na década de 70, vi muito Dom Helder com as homilias, com aquela parte internacional de viagens, etc. Eu acho que tem uma coisinha de pessoas sensíveis para empatias e para coisas do entendimento social das coisas, entendeu? Essa sensibilidade. É claro, como você também, como atriz, jornalista, tem tudo isso, né? Então, mas Dom Helder é um ícone. Eu ainda faço espetáculo sobre Dom Helder, porque eu acho que, por falar nisso, um dos grandes articuladores e um dos grandes amigos de Dom Helder está sendo homenageado no Alto de Natal.
que é o padre Reginaldo Padre Veloso, Reginaldo Veloso. que faleceu este ano, no início do ano, e que a gente, exatamente, você falou em Dom Helder, já atrelando, olha a coisa seguinte. E o padre Reginaldo, a gente está homenageando, pedi a Edileuza, a mulher dele, para usar as antífonas, essas antífonas que costuram o espetáculo. É outra coisa contemporânea, porque o espetáculo fala da trajetória de Deus, mas ao mesmo tempo é costurado pelas imagens em ferro e pela música de Reginaldo, que é bem nordestina e bem pernambucana, né, e recifense. Agora, engraçado, estou aqui lembrando também um outro ponto de encontro que une você, Marco Siqueira, aí teatro, e o padre Dom Helder e o padre Reginaldo Veloso. Sim. E o padre Reginaldo Veloso, por quê? Padre Reginaldo Veloso compôs, se eu não estiver enganada, as músicas para um espetáculo que foi montado pelo Teatro Popular dos Coelhos, Eita. lá atrás. Sim, antes do Novo, antes do... Que era sobre a vida de Manuel Duó, aquele operário. Sim. E teve Marco Siqueira assumiu a direção desse espetáculo num dado momento. Sim. As músicas foram compostas por Padre Reginaldo Veloso. Então, Nossa esses caminhos Senhora, todos se cruzam. Que coisa, né? Que coisa bonita você fazer essa costura, essa renda maravilhosa. Não é bonito isso? É exatamente isso. A gente não se perde, né? A gente sempre tem as conexões, é só estar aberto para isso. E Reginaldo é esse homem incrível, né? Que depois teve os problemas todos, enfim, teve muitas vitórias, muita coisa boa, teve também muita perseguição, etc. Mas, independente disso, era um homem de igreja, um homem cristão, um homem que, padre ou não, suspenso ou não de ordem, ele continuou. Eu trabalhei com o Reginaldo na Secretaria da Educação durante muitos anos com um projeto dele, Juventude em Movimento, para as escolas. Então, um homem de muita sintonia com as necessidades atuais de todo mundo. Então, para mim, é um grande prazer homenagear ele dentro deste alto. E são as músicas dele, essas antífonas, que é a preparação para o novenário do Natal, que costura toda essa parte. E ele parece que ele fez com esse propósito. Quando eu via, inclusive ele só gravou 3. E aí eu perguntei a Edileuza, cadê as outras? Porque tem que botar, eu não posso usar só 3, teria que usar as outras, porque são 10. Bom, enfim. Aí ela disse, eu encontrei as letras. Aí o meu amigo de Minas Gerais, Felipe, que está lá, padre Felipe, Frei Felipe, ele disse, eu gravo. E aí gravou lindamente, mandou para mim, porque todas essas vozes, eu não podia fazer isso em estúdio, não tinha dinheiro para isso, nem reunir todos vocês, 22 vozes, pessoas com mais diferentes identidades e trabalhos, etc. Como é que eu vou reunir isso? Então, eu disse, faça no Zap. Então, E encontrei um estúdiozinho lá em Limoeiro, estúdio razoável, Duda, e a gente montou e vai ser muito bonito, se Deus quiser. Eu já agradeço a todos que tiraram, inclusive Alexandre, nosso amigo comum que está no Rio de Janeiro, Alexandre Guimarães, Maria Oliveira. Tem muita gente da Dida Pereira. E tem muitos padres também. E tem os radialistas de Limoeiro, todos. Dida também sempre foi muito próximo de Dom Helder, né? De Dom Helder foi. Dida, a origem dele é ali nos Coelhos com Dom Helder. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, agora há pouco, a gente conversando, sobre que tinha também o desejo, você está fazendo o Alto de Natal, mas tinha também o desejo de, mais para frente, fazer a Paixão de Cristo, lá no Mosteirinho, lá na Reconciliação. Você, como ator, integrou o elenco da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. 35 anos. Pronto. Durante esse tempo que você estava lá na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, e aí você vai me dizer os personagens que fez. Durante esse tempo, já lhe passava pela cabeça ter um Alto de Natal, ter uma Paixão de Cristo? Não. Eu nunca pensei num mosteirinho antes da pandemia. Não, antes da pandemia, eu acho que 3 anos antes, lá para 19 e tal, 2019, eu nunca pensei ali como um espaço cultural. Eu sempre pensei na dimensão religiosa.
porque lá é aberto. Hoje mesmo estava lá a Escola Regina Coeli, com 35 alunos. Sabe como é? É um espaço aberto para as pessoas, não é só para oração no sentido convencional, mas também no sentido de botar aquela toalha xadrez no chão, como tem naqueles filmes, de fazer um lanche e ficar junto. É uma coisa assim. Então, reconciliação é uma coisa assim. E eu nunca pensei ali. Agora, isso me veio com muita intensidade depois, durante a pandemia. Acho que foi muito bom. A pandemia, para mim, apesar de todo o sofrimento, de toda coisa, eu ainda consigo abstrair daí, tirar daí coisas boas. Eu sou muito positivo. Por mais tragédia, por mais coisa, a gente precisa aprender daí. E uma forma de aprender foi... Passei 2 anos preso lá dentro. Daí ia fazer o quê? Ou hibernava, ou fazia o quê? Eu estava em Tracunhaém nessa época. Então, eu nunca pensei em fazer o espetáculo. Mas ali, naqueles 2 anos, eu fui tão proveitoso construir o teatro. Encontrei 5 pessoas que não iam para o mundo e disse: para a gente fazer isso, a gente tem que ficar aqui. Pessoal lá de Esperança, de uma comunidade chamada Esperança, que fica atrás da reconciliação. Vocês prometem que não vão para o mundo, que não vão, não sei o que, a gente tem trabalho para vocês. Então a gente ficou. Então, foi todo um rito que se criou, porque pode-se criar coisas independente da realidade. Se a realidade é cruel, a gente tem que saber por onde caminhar para influenciar nessa realidade cruel, né? Haja visto essas coisas todas que estão acontecendo. Então, a gente precisa não perder a esperança. Então, nunca pensei nisso. Agora, eu fiz lá muitos personagens, né? Minha voz do demônio ainda está lá. A demônio do no outro, espetáculo de Nova Jerusalém. Eu era assistente de direção, diretor assistente, já estava com o Carlos Reis, né, que Deus levou, com o Lúcio Lombardi. Foi um aprendizado maravilhoso. Eu aplico tudo de lá num universo minúsculo que é a reconciliação. Vamos recapitular aqui um pouquinho sua trajetória de ator. Eu quero começar pelo Hermilo, porque você começou fazendo teatro com Marco Siqueira, né? Então, eu queria que você citasse alguns espetáculos que você fez ali no Hermilo, no início da carreira, e depois fosse citando outros no teatro. Sim. E depois a gente fala sobre televisão e sobre cinema. Parece uma carreira longa, mas se você juntar, ela é curta. Se você juntar assim, não é? Agora, claro, como isso foi espaçado ao longo dos anos, das décadas, a gente tem o que contar. Mas não é uma carreira tão longa, porque a gente sempre sobreviveu. Sempre foi o terceiro expediente, né? Nunca era o primeiro. E eu nunca acreditei. Quando eu fiz a Amazônia pela Globo, eu fiz a contabilidade, porque eu sou de ir para a ponta do lápis. Fiz a contabilidade e disse: com esse dinheiro que eu ganhei aqui, eu posso passar 2 anos no Rio. Mas eu já estava toda, com a cabeça toda, já na reconciliação. Disse: não, eu vou continuar meu projeto lá. Construir a escadaria. Vai me levar para o céu. E com o Marco Siqueira, eu estreei no Rato Não Sabe Escrever. Telefona, de Armando Coelho Neto, com Osmar, com muita gente legal que hoje está por aí. E depois era um teatro infantil, que Marco Siqueira não gostava, mas apoiou. Não gostava mais. Não gostava de dirigir, né? Mas apoiou a produção e tudo. Depois fiz Morte e Vida Severina, que foi um espetáculo incrível. Para mim, a melhor coisa... Assim, uma das melhores coisas do teatro pernambucano, uma delas, né? Chama Morte e Vida Foi Severina. O primeiro espetáculo seu que eu assisti. Que era muito intenso. Primeira vez que eu te vi em cena. Foi, né? Era o Coringa, todo mundo fazia o mesmo personagem. Claro que cada um com as suas individualidades, um se destacava e tal. Depois fiz também uma peça de Antônio Calado, com Maria Luísa, que não sei onde está Maria Luísa, tem saudade dela, chamada Pedro Mico, que era um marginal carioca que sonhava em um morro descer para... Enfim. E depois, aí fiz Alta Compadecida, já como personagem principal e tal. E aí continuei, fiz Voo do Espaço Selvagem, fazendo umas pontas, era mais um assistente de Marco Siqueira do que propriamente ator.
fazia sonoplastia também. E depois fiz com você, não é? Pluft, o Fantasminha. Isso dela com não vou dizer a idade, mas tinha muito nova, 17, 15, 16 anos, fazendo a mãe de Pluft. A mãe fantasma. Só Siqueira e João Batista Dantas era o diretor. Era aquela máscara branca, mas ela fez tão bem, já era uma mãe, né, de Pluft, o Fantasminha, com aquele time todo de Boa Viagem, que era Colete Dantas, Cláudia toda. Chablot. Isso. E você fazia o Tio Gerúndio. Eu fazia o Tio Gerúndio, e ali a gente se separou do teu Hermílio, teve aquele corte, e aí eu fui para o mundo fazer várias coisas. Eu fiz Chico Rei, de Valmir Ayala, que viajei pelo Brasil. Foi a primeira vez que viajei. O teatro, como a igreja, me dá tanta satisfação. Por isso que eu não desuno. Nunca vou desunir a arte, porque a igreja sempre veiculou arte. E arte lida com transcendência. A fé é transcendência. Então não tem dissociação. Tem dissociação, às vezes, de conteúdo, de fórmula e tal, mas não tem na essência. Então, depois aí fiz muito pelo contrário, de João Falcão, viajei também pelo Brasil, ganhei um Bebão, os 2 espetáculos. Aí fiz muita coisa na Praxe, Galileu Galilei, já fazia O Pequeno Monge, né, de Bertolt Brecht, depois fiz Tal e Qual, aí fiz aquelas coisas da noite também, trabalhei com muitos travestis, com aquele pessoal todo do transformismo, né, naquela época, Lee Marjorie, Luciana Luciena, aquele pessoal todo que só Lee está viva, mas as outras todas, né, era o tempo da AIDS, era um tempo muito difícil. E a gente não soube se... A gente não, eu estou vivo porque me preveni, mas tinha gente que achava que era só preconceito, e não era, tinha um grupo de risco. Se a gente tivesse compreendido naquela época, muita gente teria se preservado um pouco mais. Mas é uma memória que eu faço aquelas pessoas, né, homossexuais e pessoas de vida bastante intensa nessa questão do travestismo, que realmente a doença contaminou e pegou. Então fiz muita coisa na noite, a Ópera Bufa aqui na rua, não sei, aqui no centro, que tem uma casa assim. Eu nunca tive preconceito assim e nem tenho. Isso faz parte da minha vida, da minha memória, e faz parte da minha realidade humana. Então, foi sempre assim. Aí depois me chamaram para passei a TV Viva como diretor, né, Cláudio Barroso, e com aquele pessoal todo. Aí me chamou para fazer um programa chamado Campo Encanto. Foi a primeira coisa que eu fiz na televisão. Porque eu já achava que com esse nariz, com essa cara nordestina, na época, era só as coisas do Rio de Janeiro, de São Paulo, atores famosos, etc. E aí, na época, o governador da época chamou a equipe, não sei se dissidente e tal, lá da TV Viva, para conectar-se à coisa. E aí fizeram um teste, eu fui lá, passei, e fui fazer Campo Encanto, que era um programa depois. Aí a Globo me chamou para fazer Causa e Canto. Aí depois fui, né, fazer essas pontas, essas não digo ponta, participação, é mais chique, né? Participação em novela favorita, Cama de Gato, Avenida Brasil. Foi bem legal. Agora, eu vou te pedir para falar um pouquinho, um pedacinho só, sobre uma participação sua no cinema, um pedacinho só, porque o tempo está acabando. Eu sei. Que é sobre Central do Brasil. Você sabe que Central do Brasil, eu tenho uma participação, o caminhão aparece mais do que eu. É verdade, porque é um caminhão de Romeiros. A cena com o motorista do caminhão dos Romeiros é uma cena de 20 segundos, né, com Fernanda Montenegro, que você uma vez, aquele fato ali. Aí foi, então, a Avenida Central do Brasil foi uma emoção. E teve um amigo meu que ia viajando, vinha de Portugal para cá, e a cena que a divulgação dentro do avião foi feita, foi a minha cena, que é uma cena de 10 segundos, 15 segundos. Eu achei interessante essa coisa, né, da vida. E aí depois eu fiz antes uma coisa chamada Vaqueiro Menino, mas foi uma coisa para Manchete da época, né? E depois, fiz Lula, o Filho do Brasil. Lula, o Filho do Brasil, é verdade. Ali, o caminhão também aparece mais do que eu, parece que rouba minha cena.
E fiz já como padre, aqui para nós, que ninguém nos ouça, nem o bispo, nem ninguém nos ouça, mas eu fiz a presepada, que foi um especial de Natal, né, que foi levado aqui no Nordeste, foi levado porque a Globo Filme, foi levado no Brasil inteiro, e está aí no YouTube, quem quiser ver a presepada, e com a equipe maravilhosa aqui de Pernambuco, e foi muito bonito. E foi a última coisa que eu fiz em televisão, há 4 anos atrás. Vamos voltar para o Alto de Natal, porque a gente tem 30 segundos para terminar o programa, e eu vou te pedir para fazer um convite para quem está nos acompanhando para assistir ao Alto, relembrando aí as datas das apresentações. Muito bem. Olha, eu quero convidar vocês. Você que tem alguma coisa que não tem muita coisa para fazer nesse final de ano, olha, pega o carro ou pega uma coisa e vai até Limoeiro. E lá você procura uma estrada que leva para Ribeiro do Mel. Olha que coisa bonita, Ribeiro do Mel. Então, onde eu nasci, inclusive. E aí passa por Duas Pedras, essa estrada atravessa toda Limoeiro e vai até lá. O espetáculo começa às 18 horas e quando começa a gente fecha o portão. Então, se você vai chegar depois das 18, não chegue, porque aí não vai entrar, porque senão vai atrapalhar toda a estrutura, né? Toda a questão de lá. É um espetáculo para comemorar e para trazer a raiz deste menino Deus que nasce. Não é um espetáculo que tem muito estrutura de dança, de coisa, não. É um espetáculo para se compreender. A palavra está sendo resgatada. Não tem essa pretensão, mas assim, é a palavra a coisa mais importante, a palavra de Deus, a palavra dos profetas, a palavra do ator, a palavra. Sabe como é? Então eu quis destacar a palavra, mas de uma forma rápida, não é uma coisa pesada que você vai assim. E quem quiser assistir, então é lá. Lá vai custar R$10 a entrada, mas quem quiser o Pix é R$5. Mas isso para as comunidades e tal. E é a primeira vez que eu estou cobrando, porque realmente não tive outros acessos, mas graças a Deus vai se realizar. Então quem quiser ter um lugarzinho assim para lá e vá. 26... Ou então torça. 26 de novembro, 3, 10 e 17 de dezembro. E se quiser ir em janeiro, no dia 7. Ramos, gratíssima. Imagina, por ter vindo aqui conversar com a gente para falar sobre esse seu novo trabalho, para contar a sua história, né? Contar um pouco da sua história para a gente. Eu quero gravar tudo isso para poder ficar relembrando. Que besteira aqui, mas eu exagerei, aqui eu disse besteira. Obrigada, viu? Obrigadíssimo a vocês. Você será sempre muito bem-vindo. E aguarde a Paixão de Cristo lá. Do jeito que eu achei essa brecha no Alto de Natal, eu preciso achar a brecha da Paixão de Cristo, para não ser nem uma miniatura da Nova Jerusalém, nem das Paixões. Não é para ser diferente, não. É para ver que contribuição falta nesse universo da Paixão de Cristo. A gente tem que procurar o lugarzinho da gente. Vai dar certo. E vai encontrar. O Opinião Pernambuco fica por aqui, mas volta amanhã para falar sobre democracia. O tema do próximo programa é Democracia Brasileira, História e Riscos. Os convidados são o cientista político Joanildo Buriti e o historiador José Marcelo Ferreira Filho. O Opinião Pernambuco tem direção de Ana Clara Reis, produção de Andréia Rocha e Ricardo Araújo, colaboração dos estagiários Alexandre Barbosa e Marília Ferreira e trabalhos técnicos de Felipe Novaes.